Mateus não, Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que fala assim. Todo mundo achou? Acharam aí? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. E Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Amém? Glória a Deus, é um texto muito conhecido e você já ouviu ele. E é sobre esse texto que eu quero ministrar o seu coração nessa noite. Jesus veio à terra, e no tempo que ele esteve aqui na terra, ele veio como homem. Diga homem. Jesus veio à terra como um homem, e Jesus viveu o que nós vivemos como homem. Jesus era filho de Deus, gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria, ele nasceu de Deus. Assim como hoje nós também somos nascidos de Deus, e homens andando nessa terra, Jesus viveu exatamente o que nós andamos aqui. E em determinada ocasião, o Espírito Santo levou Jesus, ou conduziu Jesus, para um lugar chamado deserto. Diga comigo, deserto. Jesus foi levado por quem ao deserto? Pelo Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito e foi conduzido ao deserto. Cheio do Espírito, a gente pensa às vezes que pessoa cheia do Espírito não passa luta, verdade? Pessoa cheia de Espírito não passa dificuldade, pessoa cheia do Espírito não vai para o deserto. Mas aqui a gente viu que Jesus cheio do Espírito foi conduzido ao deserto. E aqui eu começo aqui a primeira coisa desse texto. Nós somos filhos de Deus, andamos nessa terra por enquanto, porque existe um lugar preparado para nós na glória. Enquanto nós andamos aqui na terra, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, amém? E cheios do Espírito, acontece algo na nossa vida que se chama condução do próprio Espírito. Eu me lembro uma vez que me ensinaram, eu era muito jovem, mas isso me marcou de uma forma, e eu acho que talvez até eu já usei isso aqui em alguma pregação. O pastor Silvio me ensinando ainda na adolescência, na juventude, falando sobre a condução de Deus na nossa vida. Ele falou assim: você já viu uma fazenda que tem aquele monte de boi? Como é que se chama o conjunto de bois? Boiada. Tem a boiada. E daí eles precisam levar a boiada para até outro lugar, para eles darem uma vacina, para fazer uma limpeza, sei lá o que eles fazem. E o que o criador lá faz? Ele vai criando um caminho, não é assim? Vai criando um caminho para que o boi e os bois passem por aqui, vão até ali onde eles possam passar pelo que eles precisam. Ele falou, a nossa vida às vezes na condução de Deus é da mesma forma. Se nós estamos em Deus, somos homens e mulheres que andamos no Espírito, somos marcados pelo Espírito. Falhamos, às vezes choramos, às vezes mas nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos templos do Espírito Santo.
Então existe algo que se chama condução do Espírito na nossa vida. Claro, vocês aqui têm uma igreja repleta de irmãos muito inteligentes, que sabem que condução do Espírito é diferente de decisão errada que a gente toma. E às vezes acontece. E na decisão errada, é quando um boizinho tenta pular para lá, o proprietário lá, o cuidador do boi, ele vai puxar ele de volta para cá. Existe algo na nossa vida que se chama condução do Espírito. E o Espírito vai nos direcionando em cada etapa da nossa vida. Em alguns momentos você está caminhando, direcionado, cheio do Espírito. Você está andando por um arvoredo, por um vale cheio, um pomar cheio de frutas, um vento fresco. E aquilo é maravilhoso, amém? Tem dias que você, guiado pelo Espírito, homem e mulher de Deus, anda aqui na beira das águas tranquilas, nos pastos verdejantes. Quem aqui já passou por pastos verdejantes, momentos tranquilos na vida? Mas você continua sendo guiado pelo Espírito e você continua caminhando com Ele. E de repente, começa a secar a graminha. A graminha vai ficando mais seca, a aguinha vai ficando mais longe e você começa a caminhar num lugar que se chama deserto. Quem aqui já andou algum dia num deserto? A gente começa a andar num deserto e isso significa que nós não somos guiados pelo Espírito? Não. O que você está me prejudicando aí? Glória a Deus, irmãos. Paciência, nós estamos no tratamento, até o mesário. Nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo ao deserto. Nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo para passar diversas fases da nossa vida. Em todos os dias, seja num pasto verdejante, ou seja no deserto, seja na fonte de águas tranquilas, na nascente de águas, ou no vale da sombra da morte. Uma coisa eu sei, o Espírito Santo de Deus está em mim porque eu sou templo dele. E cheia do Espírito eu vou passar, seja num dia tranquilo, seja num dia difícil. Eu vou passar por ele. E se ele está comigo, eu posso vencer. Mas eu não quero ir para o final da minha palavra ainda. Eu quero explicar o que Jesus passou. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele jejuou. E lá ele passou por momentos. E teve uma hora que aconteceu que ele começou a sentir fome. Ele começou a sentir a necessidade. Ele começou a se sentir incomodado com algo que ele precisava. E aí que no deserto, às vezes a gente começa a se incomodar e sentir que falta alguma coisa. Por quê? Jesus foi para o deserto, lá onde não tinha água e nem conforto, mas ele levou consigo a presença de Deus, o Espírito Santo nele, e levou junto consigo todas as promessas que ele tinha e carregava consigo. Quem aqui, homem e mulher de Deus, tem dentro de si o Espírito Santo de Deus? E quem aqui, homem e mulher de Deus, leva consigo todas as promessas que o Senhor nos fez? Você tem palavra de Deus, mesmo que ela ainda não tenha se cumprido, mesmo que ela ainda não esteja acontecendo agora. Eu tenho uma promessa, eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu futuro, sobre o meu ministério, sobre os meus dias. Eu carrego comigo palavras que Deus disse ao meu respeito. Jesus levava consigo as promessas de tudo que se cumpriria. Isso aqui foi no começo lá da caminhada do ministério de Jesus. Ele sabia que seria rei. Ele sabia para o que ele tinha sido chamado. Jesus sabia o propósito de Deus na vida dele. Jesus sabia todas as promessas que se cumpririam através da vida dele. Ele foi para o deserto carregando uma bolsa cheia das promessas do Senhor. Mas chegou um momento que ele começou a ter o quê? Fome. E ali aparece uma pessoa para atrapalhar a caminhada dele no deserto, que se chama diabo. E o que o diabo fez? Vejam, irmãos, aqui para a gente ir conversando e refletindo no que o Senhor tem para nos ensinar. O diabo não tentou enganar Jesus com uma palavra totalmente mentirosa. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Existe um salmo, se eu não me engano, é o Salmo capítulo 2. E é um salmo que fala sobre o Messias, é um salmo messiânico. Naquele salmo, Deus declara: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Vocês acham que Jesus não sabia? Vocês acham que Jesus nunca tinha lido o rolo lá dos salmos?
Claro que sim. E vocês acham que o diabo não sabia? O diabo sabe mais da Bíblia do que nós. Ele conhece as Escrituras. E o diabo falou assim: Jesus, não és tu o Filho de Deus? Não eres tu o grande Filho de Deus? Então faça com que a tua fome acabe e transforme essa pedra em pão. Pega essa pedra aqui, Jesus, porque você é Filho de Deus. E um Filho de Deus carrega as características do próprio Deus. Pega isso aqui e transforma e acaba com a tua fome aqui no deserto. Acaba com essa história aqui agora. Mas essa palavra tinha vindo de quem? De quem, igreja? O diabo falando para Jesus, usando algo que ele sabia, a promessa, a palavra. Ele fala: acaba com isso agora, usa isso que você tem então e acaba. Mas Jesus sabia o tempo, Jesus sabia, o Deus a quem ele servia, Jesus sabia. E Jesus responde ao diabo com a própria palavra. E o que ele fala? Nem só de pão viverá o homem, e o resto, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão eu vivo da palavra. E o diabo ainda continua. Ele leva Jesus lá e dá um vislumbre lá, de todo o esplendor de todos os reinos do mundo. E fala: se você só me adorar, Jesus, não é tua promessa que você vai ser rei? Você não tem uma promessa de que você vai reinar? O próprio Salmo 2, ele fala: hoje, meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança. O diabo fala: não é tua promessa, não quer ser rei? Não é isso que você quer ser rei? Quer viver a promessa? Então só me adora, porque os reinos foram dados a mim e eu posso dar eles a quem eu quiser. Me adora e tudo vai ser teu. E o que Jesus responde? Coloca lá, leia. O que Jesus respondeu? Está? Jesus encarando no meio do deserto as situações que se levantavam contra ele. Não era a promessa que Jesus ia reinar? Mas Jesus sabia que maior do que a promessa é servir a Deus. Maior do que receber agora o tempo que eu quero, a forma que eu quero, a promessa que eu tenho é não abandonar o meu Deus. Eu não vou adorar outro a não ser o meu Deus. Se demorar um pouco mais a promessa, ela vai demorar, mas o meu Deus não vai falhar. E o meu coração vai continuar servindo e adorando ao único e verdadeiro Deus, independente do que aconteça. Mas o diabo ali estava oferecendo conforme a palavra. E no final ele ainda fica mais abusado, porque ele cita a própria palavra para Jesus. Então, você está citando palavra para mim? Então eu vou citar a palavra para você. E o diabo lá fala, versículo 9, ele leva Jesus lá no alto, no templo, lá em Jerusalém, e diz: se você é filho de Deus, então, como você disse, se joga daqui para baixo, de cima do templo, porque está escrito: ele dará ordem aos anjos dele ao seu respeito para o guardarem. Continua. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus ainda respondeu, sabendo de quem estava vindo aquela palavra. Ele respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E depois daquilo ali, o diabo deixou ele. E ele saiu dali fortalecido no poder do Espírito. E quando eu ando no deserto, e eu começo a ver e começa a me dar fome, a fome representa o quê? A falta de alguma coisa. E eu começo a ver, tem alguma situação na minha vida e está me faltando. É nessa situação, irmão, que o diabo vai começar a falar para você. E a voz dele vai tentar te enganar, ou te fazer desanimar, ou te fazer desistir. Achar que não é para você. Achar que a promessa não vai se cumprir. Achar que já ficou para trás, achar que você errou. E o diabo começa a colocar à prova as palavras que você tem carregado e as promessas que você tem mantido no seu coração.
É no meio do deserto e no meio da tentação que muitos homens e mulheres de Deus fracassam e caem ali mesmo. Ficam no deserto, ou no meio do deserto eles vão tirando da sua bolsa promessas que eles tinham e deixando na areia do deserto e continuando com pouca coisa que restou, porque eles vão sendo enganados pelas palavras falsas que vão chegando até nós. Mas nós temos, como foi ministrado aqui na quarta-feira, uma boa parte, a palavra de Jesus, que se nós não lançarmos ela fora, ninguém tem o poder de tirar ela de nós. Ninguém tem o poder de tirar isso de você. Qual é a fome que você tem sentido agora? Quem sabe você tem enfrentado algum problema no seu casamento? E qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. A palavra de Deus envolve amor dentro de casa. A palavra de Deus envolve paz dentro do relacionamento, dentro da casa. E o que o diabo vem falar para você? Deus é amor e Deus quer felicidade, então separa. Separa porque você não está feliz, então separa. O diabo vem falar, não tem essa pessoa aqui, nada muda a mente dessa pessoa, não tem nada que faça essa pessoa se converter. Já ouviu isso ou não viu? Às vezes nós já fomos essa pessoa. E o diabo fala assim, não vale a pena falar, não vale a pena orar por ele, não vale a pena orar por ela, não vale a pena. E daí o diabo vai usando uma distorção do mundo e uma confusão para falar para você que não vale a pena continuar no deserto com a promessa junto de você no seu coração, porque o deserto vai passar. E você vai sair fortalecido, cantando a vitória do Senhor. E ele tenta te enganar. E você começa a andar triste pelo deserto. Porque o casamento, a casa não está ainda do jeito que você quer. Quem sabe é um problema, uma situação na criação de um dos seus filhos. Não é tão fácil como você imaginava. Não é tão simples como você queria. Chegou ali uma fase que está muito desafiadora, educar, direcionar. E daí já vem o diabo ali no teu ouvido, mas você diz que é filho de Deus e as coisas não acontecem para você? Então, de certo, o seu pecado que está impedindo você de alcançar as coisas, você não é merecedor dessas coisas. Nem adianta você ir querer servir, ajudar lá na igreja, porque a tua casa está uma bagunça, o teu filho não obedece, e você começa a aceitar palavras mentirosas ao seu respeito. Escuta, irmão. A luta não determina a tua fé. A luta que você vive não determina o pensamento de Deus sobre você. Deus nunca mudou e o que Ele pensa ao teu respeito também não mudou. A luta é para você passar e para você vencer e para você se fortalecer e no poder do Espírito você declarar as palavras de vitória que vão te manter de pé até o final da caminhada. Mas elas não determinam o seu futuro. O deserto não quer dizer que você vai morrer no deserto. O deserto mostra o Senhor te conduzindo. E ali você vai ser fortalecido. Você lembra que o Senhor usa todas as coisas para o seu bem? Lembra que Ele faz qualquer situação que você está passando ser usada para te fortalecer? E no final você sai mais forte, você sai abençoado? Mesmo se alguém te deu um calote lá, te ofendeu, te magoou, Deus faz aquilo ali reverter em oportunidade, em vitória, e você sai dali melhor do que você entrou naquela situação. Eu preciso parar, gente, de acreditar nas palavras de derrota do diabo, porque eu tenho palavras de vitória e um Deus que vai me levar até aquele lugar. E sabe, quando eu confio que eu sou templo e que Ele me conduz no caminho e da forma dEle, Ele vai me levar lá de qualquer jeito. Mas eu, às vezes, chego lá tão triste, tão destruído, tão chateado, tão cheio de perrengue e abandonei por todo o caminho o que eu acreditava, que eu não desfruto das bênçãos do Senhor, as bênçãos que Ele já tinha preparado para mim. E o que é o problema? O que é a fome? O que é o deserto que você está passando? Quem sabe o teu deserto é você mesmo. Você está ali no meio de uma dificuldade e você não consegue acreditar que você é bom o suficiente, que você é capaz, que você é amado, que você tem valor para Deus. Você, para você mesmo, aquilo ali está precisando. E o que o diabo vem? Te acusar. Você erra mesmo, não tem jeito mesmo.
o seu pecado foi grande, você não sabe orar, você não sabe se expressar. Como é que você quer servir ao Senhor se você não sabe? Como é que você quer servir ao Senhor se você tem um passado? Como é que você quer servir, chegar ao Senhor e servir a tua igreja se você carrega isso com você? E a palavra de Jesus te fala que Ele te perdoou de todos os pecados. E a palavra de Jesus fala que Ele saiu do aprisco das ovelhas e foi atrás da única ovelha que estava lá perdida. E trouxe ela nas costas cantando de alegria, porque a ovelha perdida foi encontrada. Que palavra é essa de derrota que você carrega no seu coração? Se Jesus pensa de você, que você é a ovelha que Ele se alegrou e dançou e cantou, porque Ele te resgatou. Que pecado é tão grande que pode ser maior do que o perdão de Jesus? Que problema pode ser tão grande a ponto de ser maior do que a força de Deus? O que nós temos carregado, às vezes são palavras, e eu caminho no deserto com tanta dificuldade, porque o diabo tem ali distorcido a palavra de Deus, e que muitas vezes é a própria palavra de Deus. A gente se julga pensando que Deus não aceita. A gente se pesa e coloca sobre si pesos achando que Deus está me exigindo demais. Mas não tem nada de Deus aí. Não tem nada. Porque Deus, ao contrário dos pesos que as pessoas nos colocam, o que Jesus disse? Tirem os seus fardos e lancem sobre mim. Lancem sobre mim os teus fardos que são pesados. E aprendam de mim, peguem o meu fardo sobre vocês, que é leve. Ué, mas as pessoas colocam fardo sobre você, mas não é Jesus que está colocando. No deserto, o diabo vai tentando distorcer a palavra de Deus e te confundir, para você lançar fora as promessas, lançar fora a alegria, lançar fora tudo aquilo que veio do Senhor para você. E você patina ali, lutando para vencer. Quem sabe foi uma pessoa que te ofendeu e você carrega isso. Quem sabe uma promessa que ainda não se cumpriu e você carrega. E às vezes vem um pensamento, não vai acontecer, já está passando o tempo, eu já estou muito velho para viver isso. Não vai vir uma pessoa para a minha vida. Eu já estou aí, passei tantos anos e tem algo errado. Eu já pensei muito isso, gente. Até Deus curar meu coração, até acontecer a promessa. Quantas vezes eu já pensei, tem alguma coisa errada comigo? Mas não tem nada errado, é o tempo de Deus. E no deserto a gente é fortalecido. Se a gente permanece obedecendo e cumprindo a palavra do Senhor, Ele mesmo traz a vitória para nós. As palavras que Ele nos dá são vida. As palavras que Ele tem para nós são vitória. Quem é Ele? Ele é o Deus que me perdoou. E a palavra de Deus fala que aquele que entregou o seu próprio Filho, como não nos daria o quê? Todas as coisas. Diga todas as coisas. Todas as coisas sobre você. Todas as portas que você precisa que sejam abertas. Toda a força que você precisa para vencer, a cura da enfermidade, a restauração do seu coração, todas as coisas que eu preciso, eu posso dizer com confiança, Ele é o meu ajudador, eu não terei medo de nada e nada me faltará, Ele é o meu pastor e nada me faltará, eu estou andando no deserto, mas em pastos verdejantes, Ele faz o meu coração repousar, guia-me em suas veredas, e nada me faltará. Qual é o deserto? Muitos homens e mulheres de Deus caem no deserto. Mas aqui não. Porque hoje uma palavra de Deus vem sobre você. O Jesus que viveu essa história aqui, veio à terra como homem. Ele veio e andou como homem, cheio do Espírito. Mas eu queria te dizer algo que você já sabe. O Jesus que viveu esse momento e viveu essa situação no deserto, Ele não é mais homem. Ele não é mais homem.
Jesus que viveu isso não está mais na condição de homem para nós simplesmente imitarmos. Se fosse assim, já seria muito bom. Eu saber que um homem viveu isso, venceu e saiu dali. Depois ele foi feito rei? Foi feito rei. Depois foram entregues todas as nações? Foram entregues. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante dele. Tudo foi, todas as promessas se cumpriram? Se cumpriram. Ao terceiro dia ele ressuscitou, todas as promessas se cumpriram. Se fosse simplesmente um homem que viveu tudo isso e que eu posso imitar, já estaria bom demais. Mas ele não é mais homem. Ao terceiro dia ele ressuscitou e não mais como homem. Ele ressuscitou glorificado, assentado à direita de Deus. A palavra dele se torna poder para mim e para você. A palavra que sai da boca de Deus se torna poder na minha vida. Eu não preciso mais simplesmente imitar aquele nazareno que passou pelo deserto e venceu a palavra do diabo. A palavra dele vive em mim. E é na força desse espírito, dessa palavra, que eu começo a andar em vitória, mesmo no dia do deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, e só disso eu preciso saber. O Deus a quem você serve está com você. O Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso está em você. A palavra de Jesus, ressurreto e glorificado, é poder na sua vida. Eu nem preciso saber o problema que você está enfrentando, porque eu já sei a vitória que está nas tuas mãos. Faz assim com as tuas mãos. Nessas mãos aí, estendidas, existem vitórias para todas as áreas que você precisa. Nas tuas mãos o Senhor entrega, porque a palavra fala que as mãos dele não estão encolhidas sobre você, elas estão estendidas. Então agora, como um ato de fé, fecha sua mão como quem recebe a vitória, a palavra, a força, aquilo que precisa, a água no deserto. Depois os anjos vieram e serviram Jesus ali mesmo, quando ele resistiu no seu coração, quando ele resistiu em fé, crendo que a palavra de Deus é poderosa. Não importa a dificuldade, eu não vou trocar o meu Deus, eu não vou deixar de adorá-lo, eu não vou deixar de servir, eu não vou deixar. Às vezes eu posso até chorar, estou lá no deserto, estou chorando no deserto, e eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu posso chorar, posso declarar 100 vezes a palavra de Deus, mas a palavra dele tem que vencer no meu coração. Posso ali ficar bravo, mas fique ali, ó, entre você e Deus, vai ali, porque é ali mesmo que o Espírito Santo vai direcionar e vai alinhar o teu coração. E você vai vencer, irmão. Você vai vencer. Diga, eu vou vencer. A tua família vai vencer. A tua casa vai vencer. O teu casamento vai vencer. Os teus filhos vão vencer. Os teus filhos se tornarão grandes homens sobre a terra. Não pare de orar por eles. Não pare de acreditar. Estão ali crescendo, passando pelas suas fases. Mãe, pai, não parem de orar, não parem de acreditar, não parem de declarar sobre a vida deles. Eles vão se tornar grandes homens, mulheres sobre essa terra. A tua família será referência. Da tua casa vai sair revelação da palavra de Deus a pessoas que precisam, isso vai acontecer. O teu ministério vai acontecer. Eu sou tímido, eu não sei falar, eu não sei tocar, o que eu vou fazer? Você vai ser luz para os perdidos, você vai ser palavra para o necessitado, você vai ser fonte de cura para aquele que precisa. Que é isso? Quem está te dizendo que não? A palavra de Deus diz que sim, que esses sinais acompanhariam todos aqueles que crerem. Eu creio em Deus, eu creio nele. Por isso todo demônio vai sair, bater em retirada. Por quê? Porque esses sinais acompanharão todos aqueles que crerem. E em meu nome, em nome de Jesus, expulsaremos demônios. Da onde você pode expulsar demônio, meu irmão? De qualquer lugar. Jesus ressurreto venceu e destruiu as obras do diabo por completo. Você vai ficar aceitando opressão na tua casa? Filho tendo pesadelo, você tendo pesadelo, ouvindo barulho em casa,
aceitando aquilo ali, tristeza, acordando no meio da noite triste. Ah, meu irmão, em seu nome, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Eu creio, Senhor, mas eu creio, Senhor. Por isso, diabo, Satanás, qualquer espírito maligno, saia da minha casa agora. Porque aqui tem um homem que crê, aqui tem uma mulher que crê no poder de Deus. Esses sinais acompanharão e falarão novas línguas. Que mais, Joyce? Põe lá, já que você achou. Se pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Gente, isso aqui é muito legal. Veneno mortal não me fará mal nenhum. Paulo foi para Malta, a Bíblia conta. Estavam lá numa roda, e ele, apóstolo, evangelizando, fazendo a obra de Deus. De repente, perto de uma fogueira, o que aconteceu? Veio uma serpente, nhaque, na mão dele. O que ele fez? Chorou, falou: Satanás vai me destruir agora. Acabou meu ministério, acabou minha vida. O que Paulo fez quando uma serpente mordeu ele? Sacudiu a serpente no fogo e continuou falando de Deus. E as multidões se impressionaram, porque como é que aquele homem não morreu? Como é que ele nem se assustou e continuou anunciando? Ah, meu irmão, pode vir uma serpente te morder. Se a tua mente, o teu coração, a tua fé continuar no Senhor, até as pessoas que não acreditavam vão começar a prestar mais atenção em você. Porque elas vão ver que é um Deus que faz milagre na tua vida e não te deixa morrer, e não te deixa desfalecer. Esse Deus deve ser um Deus verdadeiro. Nesse Deus eu vou prestar atenção. Deixa! O deserto pode vir, mas no deserto Deus vai te abençoar. No deserto Deus vai te fortalecer. No deserto as pessoas verão o poder de Deus na tua vida. Como é que no vale da sombra da morte o Senhor vai me sustentar? Ele vai. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Olha lá, já é rápida. O que mais? Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Eu creio, Senhor, eu creio. Então existe alguém enfermo perto de mim, eu vou colocar minha mão sobre ele e eu vou orar e eles ficarão curados. E daí vem o Satanás falando: mas daí você está lá na capelania, foi lá no hospital e orou, mas o pessoal ainda está lá no hospital. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Eu não ponho meu Deus à prova. Eu continuo adorando o Senhor meu Deus. E eu continuo impondo as minhas mãos sobre os enfermos e crendo que eles serão curados. Mais cedo ou mais tarde eles serão curados. Mais cedo ou mais tarde eles serão curados. Mais cedo ou mais tarde eles receberão da palavra de Deus. Porque eu, além de estar orando pela cura, estou falando de Jesus. Mais cedo ou mais tarde, mesmo que o meu Deus decida que é tempo de levar essa pessoa para a glória, no céu ele estará curado, né? Eu creio, e no deserto o Senhor vai me fortalecendo. Eu creio, eu continuo, e no deserto eu não vou ser abatido. No deserto eu vou me levantar. No deserto o Senhor vai me fortalecer. No deserto eu vou ver um milagre acontecer. Porque nos pastos verdejantes, onde brotam pêssegos para que eu coma ao alcance das minhas mãos, não tem luta nenhuma. Não tem motivo de você crescer, não tem motivo de você fortalecer o seu coração, a sua fé. Você está ali deitado em pastos verdejantes. Mas no deserto, o Senhor Deus, o Espírito Santo dentro de você te conduz. Tem palavra em você. Tem palavra em você. Você sabe, tem palavra em você suficiente para vencer qualquer situação. Pela tua fé e pela unção de Deus que está na sua vida, tem palavra em você para vencer qualquer situação. Por isso eu te digo nessa noite, homem e mulher de Deus, se levante desse chão, sacuda a areia desse deserto, porque o Deus Todo-Poderoso está com você e a palavra dele na tua vida. Receba a força, receba a vitória. Você vai sair do deserto, porque o deserto é uma passagem. Você vai sair do deserto para andar no poder de Deus, e todos verão que o Deus que você serve é o Deus fiel que jamais falhou e jamais falhará na tua vida. Tudo. Qual é o deserto? Levante do chão nessa noite, porque Deus está fazendo.
Porque Deus não deixou de conduzir a tua família. Porque Deus não deixou o teu ministério de lado. Foi você que parou de acreditar. Mas Ele não. Não é Ele que está colocando peso em cima de você, é você mesmo. Não é Ele que está te enchendo de trabalho, foi você que se encheu de trabalho. Não é Ele que fez aí o problema acontecer lá na tua vida financeira, foi você que se perdeu. Mas o Senhor é poderoso para alinhar as coisas e te fazer voltar para o caminho. E ali naquele deserto, Ele começar a mandar maná sobre você. E você ter um maná para se alimentar e sair dali. E a coluna de fogo na sua frente e a nuvem para te proteger do sol. O nosso Deus é poderoso. No meio do deserto, Ele vai nos sustentar e nós vamos sair dali debaixo do poder do Espírito para continuar anunciando o meu Deus, Ele continua fazendo e vai fazer ainda muito mais. Você crê? Se coloque de pé. Oh, aleluia, Jesus. Glorificado seja o Senhor. Antes de nós orarmos, eu quero te convidar a adorarmos ao Senhor. Muito obrigada. Senão eu canto diferente do tempo que eles tocam e daí eles brigam comigo. Então eu preciso desse coisinho aqui para ver o tempo que eles vão tocar. Amém? Você é grata ao Senhor no seu coração? Não sei qual é o deserto. Às vezes é um deserto daqueles bem que você não consegue nem ver a saída desse deserto, que ele está quente, está difícil, está com sede, estou com fome e eu não estou vendo a saída. Às vezes é uma duna de areia ali na praia, é um desertinho, que você foi ali e só não está conseguindo ver como é que você reage ou sai daquilo ali. Eu não sei, eu só sei que para um ou para outro, sempre existe vitória e palavra de Deus na sua vida. Um ou outro, na tua casa, nos teus sonhos, no teu coração. Eu preciso só nessa noite, debaixo do poder de Deus, ser sincero com o Senhor. Trazer de volta aquele problema ali no deserto. E agora, responder de forma diferente. Crendo em Deus. Confiando em Deus. Ué, Deus é poderoso para abrir uma nova porta, é ou não é? Deus é poderoso para fazer cair uma muralha, por que Ele não abriria uma porta para você? Deus mandou um corvo levar lá o alimento que sustentou Elias durante 40 dias, por que Ele não vai sustentar você? Eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei que aí, na dificuldade ou na fase que você está enfrentando, que às vezes não é nem dificuldade, às vezes é um desafio que é bom e grande, e você não sabe como vai passar por ele, mas a Bíblia fala que o Senhor dá sabedoria àquele que pede. Então você não precisa ter medo, porque Ele dá sabedoria. Como é que eu vou fazer isso agora, lá na minha casa, lá com os meus pais, essa situação? O Senhor dá sabedoria. Então eu quero te convidar, antes de nós orarmos, louvarmos a Deus. Louve de coração. Se você puder, cante tão alto que o seu coração, o seu interior e o deserto inteiro consiga ouvir. Se você puder, deixa ali, sacode essa poeira aí que te atrapalhou e te deixou para baixo ou andando em derrota, na dúvida, no medo. Sai, tira, limpa daí e adora alto para expulsar todo pensamento maligno que ocupou a sua mente, o seu coração, porque Ele é Rei. Ele é Deus, Ele é Senhor, eu não troco Ele por nada, Ele é fiel, santo é o Senhor, te adoramos, Senhor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. Diga, de um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou.
E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, sim, Senhor, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar, Senhor, te adorar é o que sustenta-me. Ah, eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais, é muito mais. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao bem forte, diga! O Senhor está cuidando de mim. Ele está te fortalecendo nessa noite. Ele está te fortalecendo nessa noite. Ele está te levantando do pó, dizendo: filho, eu não parei. Filho, eu não te deixei. Filho, as minhas promessas são as mesmas e os meus olhos estão sobre você. Enxergue, levante o seu coração que estava caído. E eu não posso deixar você sair daqui sem ser abençoado hoje. Senhor, eu não vou chamar, por enquanto, pelo menos que eu não vou chamar aqui na frente, mas eu quero que você receba a oração e você seja abençoado. Então, se você está passando por um deserto e você se identificou com essa palavra e o Espírito te encheu e na graça do Espírito você foi fortalecido e sabe que o Senhor vai te conduzir para fora desse deserto, levante a sua mão. Levante a sua mão. Se você está passando por algum tipo de deserto, qualquer que seja grande, seja pequeno,
e você sabe nessa noite, o Senhor tocou no teu coração, que algo Ele vai fazer na sua vida. Aleluia! Esse é o propósito do nosso Deus. Ele te trouxe para te abençoar. E Ele não quer ninguém de fora disso. Venha até aqui na frente.